Meus amores, vamos continuar a nossa aula de português, agora a segunda parte, tá? Continuando ainda na apostila, na página 12. Paramos no número 3, agora vamos continuar no número 4. Classifique os advérbios das frases a seguir. Vamos lá. Letra A. Gosto muito de pizza. Em crianças, o muito é advérbio de quê, meus amores? De lugar, de tempo, de modo, de dúvida, afirmação ou intensidade. Muito. E aí, você já sabe? De intensidade, tá? Então, vamos escrever na letra A. Intensidade. Muito. Advérbio de intensidade. Agora, na letra B. Ele chegou cedo. Ele chegou cedo. O cedo é advérbio de quê, meus amores? De tempo, tá? Tempo. Tempo. Letra C. Meire cantou alegremente. Alegremente, hein? É um advérbio de modo. É a forma em que ela cantou. Ela cantou alegre, né? Então, alegremente é advérbio de modo. E a última na letra D. Moro perto da escola. Perto é advérbio de lugar. Lugar. Crianças, é muito fácil, né? Trabalhar advérbio. É só você saber identificar cada um deles, tá bom? Agora, questão número 5. Leia os advérbios abaixo e copie-os de acordo com as circunstâncias indicadas. Aí você tem aí, ó, certamente, pouco, hoje, talvez, perto, depressa e nunca. Aí nós vamos colocar cada um no seu local certo. Primeiro, advérbio de lugar. Qual dessas palavras aí indica advérbio de lugar, meus amores? Certamente, pouco, hoje, talvez, perto, depressa ou nunca. Qual delas? Em de lugar é perto. Na frente da palavra lugar, tá? Você vai colocar aí, ó, perto. Na frente da palavra lugar, você coloca perto. Na número 5. Letra B. Um advérbio de modo. Qual é o advérbio de modo que aparece aí, meus amores? É a palavra depressa. Advérbio de modo. Depressa. Letra C. Advérbio de negação. Qual é o advérbio de negação? Nunca. Nunca. Letra D. Um advérbio de afirmação. Entre essas palavras, qual é o advérbio de afirmação? Certamente. Certamente. Lembrando que advérbio também vai cair na nossa prova. Agora, letra E, tempo. Qual entre essas palavras, qual é o advérbio de tempo, crianças? Hoje. Hoje, advérbio de tempo. Letra F, intensidade. Hein, crianças? Intensidade. Pouco. Pouco. E a última letra G, advérbio de dúvida, talvez. Talvez. Crianças, finalizamos aí com essa atividade, tá? A revisão da nossa prova de português sobre advérbio, tá? Na nossa apostila. Agora vocês têm que estudar, né? Pelo livro, pelo reforço e pela apostila, tá? Tentem identificar entre as palavras a separação de cada tipo de advérbio, de lugar, de modo, de negação, afirmação, tempo, intensidade e dúvida. Você tem que saber quais são as palavras que se referem a esses tipos de advérbios, ok? Agora nós vamos fazer a última página aí de português da nossa apostila, ó. Página 13. Aí vamos finalizar o português aí na nossa apostila.
Crianças, a última parte é sobre sujeito e predicado, que também vai cair na nossa prova, meus amores. Vamos acompanhar a leitura juntinho com a tia? Então vamos lá. Sujeito e predicado. Leia. Papai Noel entregou os presentes. Esta frase pode ser dividida em duas partes. Papai Noel quer dizer que é o sujeito, né? Quem entregou os presentes? Papai Noel. Então, Papai Noel é o sujeito da frase. E entregou os presentes é o predicado, que é o restante da frase, meus amores. Aí embaixo tem, ó, quem entregou os presentes? Papai Noel. Papai Noel é o sujeito da frase. Sujeito é a pessoa, animal ou objeto sobre qual se diz alguma coisa. O que fez Papai Noel? Ele entregou os presentes. Então, entregou os presentes é o predicado da frase. Predicado é o que se diz do sujeito. Tudo aquilo que se refere do sujeito é o predicado. Então, agora que a tia Nalva já revisou o conteúdo de sujeito e predicado, vamos fazer a nossa última atividade aí. Questão número 1, só temos uma questão. Circule os verbos e indique o sujeito e o predicado da frase. Olha só, tem uma frase, nessa mesma frase você vai circular o verbo, tá? E vamos, no caso, circule os verbos e vamos indicar qual é o sujeito e qual é o predicado da frase. Antes de começar, vamos relembrar o verbo, né? Verbo é uma ação, né? A tudo aquilo que a pessoa pode realizar. O verbo também pode estar ligado ao estado da pessoa, né? Se ele está doente, se ele está triste, tá bom? E o verbo também pode estar ligado ao fenômeno da natureza. Se está chovendo, se está de sol, se está trovejando. Lembraram aí do verbo? Então vamos começar juntinhos. Sujeito você já sabe, é quem pratica a ação, tá? E o predicado é o restante da frase. Então vamos fazer juntinhos aí. A primeira frase da letra A. Nós vamos fazer bem aqui, tá? Carla recebeu bem os vendedores de livro. Primeiro vamos ver qual é o verbo, tá? Carla recebeu bem os vendedores de livro. Qual é a ação aí que Carla está fazendo? Ela está recebendo, né? Então o verbo nessa frase, meus amores, é recebeu. Na letra A, ó, na letra A, você vai circular para a tia Nalva a palavra recebeu. Circula aí para a tia, vou colocar bem aqui em cima, ó. Recebeu. Circula para a tia Nalva o verbo, que é recebeu. Vão circulando aí para a tia que eu vou apagar aqui rapidinho. Circularam, crianças? Recebeu? Então entenderam, né? Recebeu é o verbo, é a ação que a Carla está fazendo. Agora vamos ver. Carla recebeu bem os vendedores de livro. Quem recebeu bem os vendedores de livro? Carla. Então, Carla é o sujeito, ó. Escreva aí o sujeito, Carla. Com letra maiúscula, nome de pessoa. E qual é o predicado? O que Carla fez? Recebeu bem os vendedores de livro. Então, vamos escrever todo o predicado. Recebeu bem os vendedores de livro. Dores de livro. Já fizemos a nossa primeira questão, lembraram aí? Viram aí como é que é fácil? Então, agora nós vamos para a letra B. Primeiro a gente vai colocar o verbo, tá? Depois nós vamos colocar o sujeito. E depois o predicado. Então vamos lá. Primeiro a gente vai descobrir o verbo da frase da letra B. Marta e Fernanda saíram bem cedo para trabalhar. O que Marta e Fernanda fizeram? Saíram, né? Saíram. Então, o verbo nessa frase aí, ó, é saíram. Circula a palavra saíram, que é o verbo. Ok, meus amores? Vamos circulando aí, ó. Saíram é o verbo. Circula, por favor.
Circularam? Então agora vamos descobrir o sujeito. Quem saiu bem cedo para trabalhar? Marta e Fernanda. É um sujeito composto, tem duas pessoas. Marta e Fernanda. Agora, crianças, qual é o predicado dessa frase, hein? Saíram bem cedo para trabalhar. Saíram bem cedo para trabalhar. Prontinho, finalizamos a letra B. Enquanto vocês estão fazendo, a tia vai apagar o outro lado para a gente continuar. Frase da letra C. Verbo, sujeito e predicado. Vamos lá. Na letra C agora. Um artista famosa apresentou-se no teatro da cidade. Tá? Então, o que a artista fez? Apresentou-se. Então, o verbo é apresentou-se. Circula para a tia Nalva. O verbo circula aí para a tia. Apresentou-se. É o verbo. Pode circular o verbo todinho aí, ó. Apresentou-se. E o sujeito, quem apresentou-se? Hein, meus amores? Um artista famoso. Então, o sujeito é uma artista famosa. Uma artista famosa. E o restante da frase é o nosso predicado. Foi o que ela fez, né? Ela apresentou-se no teatro da cidade. Apresentou-se no teatro da cidade. Agora vamos para a letra D. Letra D, temos o verbo, o sujeito e o predicado. Vamos para a frase da letra D. Papel e vidro são materiais recicláveis, tá? O que papel e vidro, né? Eles são. Aqui o nosso verbo, meus amores, é são, tá? Que vem do verbo ser. Então, você circula para a tia Nalva, são. Ok? Circule aí na letra D o verbo são. O sujeito. Quem são materiais recicláveis? Papel e vidro. É o nosso sujeito. Papel e vidro é o sujeito. E qual é o predicado, crianças, hein? Materiais recicláveis, tá bom? Vamos colocar aí, pode colocar o são também, tá? São materiais recicláveis. Prontinho, letra D. Falta duas letras aí, letra E e letra F. Enquanto vocês estão escrevendo, a tia vai apagando aqui para a gente finalizar a nossa atividade de português de hoje. Então, vamos lá. Agora, na letra E, temos o verbo, o sujeito, o predicado
temos o verbo, o sujeito e o predicado. Estamos trabalhando bastante sujeito, predicado, verbo, que vai cair na nossa prova de português no 4º bimestre. Então vamos lá. Frase da letra E. As margaridas estão florescendo no jardim. O que elas estão fazendo? Estão, né? Estão florescendo. Crianças, nessa frase, o verbo é estão, tá? Estão, que vem do verbo estar. Então, circula para a o estão. Aqui o verbo, tá, meus amores, é de modo, da forma que elas estão florescendo no jardim. O verbo, desculpa, eu já falo errado, eu confundi com advérbio, meus amores. O verbo estão é através do verbo estado, tá? É a forma que as margaridas estão, elas estão florescendo no jardim, ok? Então, circular aqui o estão, que é um verbo. Agora vamos ver o sujeito. Quem está florescendo no jardim? As margaridas. Sujeito, as margaridas. E o predicado é o restante da frase. Estão florescendo no jardim. Estão florescendo no jardim. Tem hora que a tia confunde verbo com advérbio, tá? Mas eu expliquei, entenderam, criança? Estão, verbo relacionado ao estado, ok? O estado que as margaridas estão florescendo. E a última letra F. A televisão e o rádio transmitem o jogo. O verbo é transmitem. Transmitem. Circulem aí para chamar esse verbo, tá? Transmitem. Qual é o sujeito? Quem transmite, né, o jogo? A televisão e o rádio. Então, o sujeito composto também, a televisão e o rádio. E o rádio. E o predicado é o restante da frase. Transmitem o jogo. Transmitem o jogo. Prontinho, crianças. Finalizamos ali, meus amores, tá? A nossa apostila na parte de português, ok? Fizemos todas as atividades aí de português da apostila. Ela começou lá na página 2 ou 3, deixa eu ver. Na página 2, do adjetivo e grau do adjetivo, até sujeito e predicado, que é a última página que fizemos hoje, tá? Então, finalizamos essa parte de português da apostila. Então, você já pode começar